igreja pode se assentar. Vai haver cultinho hoje? Não. Atos capítulo 1, dos versos 1 a 14. É um tratado que fez o apóstolo, o evangelista Lucas, sobre todos os acontecimentos. E ele escreve a Teófilo, tanto aqui como no Evangelho de Lucas. E diz assim a palavra do Senhor, Atos 1, a partir do verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante o período de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que se não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. E quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filhos de Tiago. Todos estes perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vamos orar. Pai querido, fala ainda mais aos nossos corações como foi orado. Fala, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. Espírito Santo de Deus, se derrame cada dia mais sobre outras vidas e sobre aqueles que dentre nós ainda não receberam, Senhor, esta graça. Nós assim oramos, ó Pai, fale o Senhor e cale-se toda voz humana ou toda voz que não seja do Senhor em nós, em nome de Jesus. Amém. O tema é os últimos dias e o primeiro dia. Os últimos dias e o primeiro dia. Aqui estava vivendo... vai ter cultinho, gente. As crianças podem sair, tá bom? Cagi. Tá bom. Enquanto sai, também boas-vindas ao irmão Luiz. Você é da casa, tá, irmão Luiz? Nem apresento o senhor mais. Em nome de Jesus. Tá bom? Voltando aqui, eles estavam vivendo os últimos dias. 40 dias. Após a ressurreição, Jesus permaneceu ali com eles. Puxa vida, mas por quê? Talvez uma forma comprobatória. Eu estou vivo. Jesus comeu com eles, Jesus andou com eles, Jesus reuniu-se com eles, Jesus foi pescar com eles. Jesus fez tudo o que habitualmente ele havia feito com eles. Durante todo esse tempo, Jesus lhes ensinou.
Jesus, por várias vezes, esteve com eles comendo. E uma coisa interessante é que ele fala, ó, um espírito não come, o espírito não tem fome. E lá em Lucas 24, 41 fala, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Olha o agridoce aqui, né? E ele comeu na presença deles. De forma incontestável, Jesus esteve com eles. Só que ele estava num corpo já transformado. Não havia sido glorificado, mas ele atravessava a parede. Podia ser tocado, comia, se reunia, e parece-me que por várias vezes ceou com eles, estava com eles. E esses foram os últimos dias de Jesus. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre os últimos dias e sobre o primeiro dia. O primeiro dia que Jesus ascendeu aos céus. E a primeira coisa que, quando eu olho para esse texto, eu vejo, é que ele ensinou-lhes, deu-lhes mandamentos antes de ser elevado às alturas. Como a questão do ensino é uma coisa presente na vida cristã e que Jesus não deixa como um legado para a igreja. A igreja, ela tem que sempre estar aprendendo. Há muitos que dizem, já sei de tudo. Pode ter certeza que não sabe nada, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente precisa aprender. É uma sede. É interessante quando a pessoa tem sede por aprender, sede por ouvir, e que a gente vai perdendo essa capacidade se a gente não tomar cuidado. Não, já sei, vai falar sobre isso, eu já ouvi. Gente, eu leio o mesmo texto e Deus fala de muitas formas. Repete, a Bíblia fala, insista, ensine, revise. Gente, a palavra de Deus, ela deve ser esmiuçada. Tem pessoa que nunca leu a Bíblia uma vez na vida. E tem pessoa que já leu a Bíblia mais de 100 vezes. Como disse aqui o reverendo Assir, daquele irmão que eu acho que eu sei quem que é ele, lá da Assembleia de Deus, da missão. Eu acho que eu conheço ele, porque eu já tive muitas vezes lá reunido. Mais de 100 vezes. Como que faz um negócio desse? Sede pela palavra, quer aprender, quer ler, e vai lendo, e vai lendo. E aqui no verso 1 e 2, ele começou a fazer e a ensinar. Ensinar e dar mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Então, todo esse período que ele esteve ensinando. Puxa vida, mas eles passaram 3 anos em período integral, uma faculdade. Jesus ensinava de manhã, à tarde e à noite, e dormia com eles. E na madrugada orava. Eles fizeram a melhor faculdade. Mas o que mais tinha que ensinar? Gente, nunca a falta do que ser ensinado. Nós é que temos que ter sede de aprender. Lucas 24, 44 diz assim, a seguir, Jesus lhes disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento. Até agora eles não tinham entendido? Para compreender as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos, no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. Gente, havia coisas que eles ainda não entendiam. Mas, puxa vida, passaram 3 anos com Jesus. Necessidade de aprender mais. A primeira coisa que eu vejo aqui nesses 40 dias, antes de Jesus ser assunto aos céus, antes dele ter o primeiro dia novamente entronizado na sua plena glória, é que ele passou a ensinar-lhes os mandamentos. Gente, se você perdeu essa capacidade, peça a Deus para te devolver. Peça a Deus. Você tem assim, eu quero aprender, é na igreja. Eu quero estar na igreja. As pessoas perderam a capacidade de estar na igreja. Isso não é um bom sinal. É um sinal do final dos tempos. Nós devemos assim, puxa vida, que pena, não vai dar para ir na igreja. Mas às vezes a gente fala assim, fica buscando alguma coisa para não ir na igreja. Nós devemos lamentar quando não dá para vir na igreja, quando não dá para ouvir estudo, quando não dá para aprender aquilo. É tão importante o ensino, que Jesus, a primeira coisa que ele fez nesses 40 dias que destaca é ensinar. E nós precisamos pedir a Deus que nos dê essa graça de querer aprender. Não é só o pastor, é o Guilherme, é o Silas, ou quem Deus trouxer aqui para ensinar.
Nós aprendemos, gente. Hoje eu assisti a aula com o Paulo Silas na classe dos jovens. Muito interessante, a gente que só fala, poder ouvir, né? Poder ouvir se tem outras direções, tem coisas que Deus fala ao coração de uma pessoa diferente do que Ele fala ao nosso. E nós precisamos pedir, Deus, me dá essa graça de aprender, porque às vezes tem coisas que nós não estamos entendendo. Os discípulos não entenderam. Deus abriu-lhe os olhos naqueles 40 dias para compreenderem coisas que até então eles não tinham compreendido. A segunda lição que eu aprendo aqui nos últimos dias de Jesus é que Ele determinou-lhes uma coisa, que permanecessem em Jerusalém até se cumprir a promessa do Pai. E aqui tem uma conotação interessante, que Jerusalém era o pior lugar para os discípulos estarem. Tudo de mal acontecia em Jerusalém. E Jesus falou, vai para Jerusalém. O verso 4 fala, e comendo com eles, ó Jesus comendo, né? E eu até fico perguntando, será que no céu vai comer? Não vai, né? Acho que não. Mas é interessante, Jesus ressuscitado, corpo transformado, né? Corpo mais transformado e comendo. Né? Nos céus acredito que não vai ter, mas lá fala de ceia, nós vamos tomar uma ceia. A ceia pode referir a Ele, que é a comunhão, o pão e o cálice representam o corpo e o sangue. São coisas que às vezes borbulham na minha cabeça aqui. Mas novamente, né? Verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual disse ele, vocês me ouviram, esperem. E a primeira coisa que eles fizeram quando Jesus subiu aos céus, vamos para Jerusalém. Olha que coisa, ouviu, vamos cumprir. O verso 12 do capítulo 1, então voltaram para Jerusalém, verso 13, subiram para um cenáculo, 14, e todos perseveravam unânimes em oração. Gente, o que Deus determina para a gente tem que perseverar em fazer, porque tem um propósito. Porque Jerusalém não podia ser na Galileia, o derramamento do Espírito Santo não podia ser na Galileia, não podia ser em Betânia, que Jesus tinha amizade, era bem quisto, estava tão pertinho de Jerusalém. Jerusalém foi onde Jesus morreu, foi onde eles foram perseguidos. Uma hora, vamos para Jerusalém, vamos para morrer? Estavam tentando os matar, agora só quer voltar para lá. Jerusalém era tudo de ruim que eles experimentaram nos 3 anos. Mas como Jesus mandou, eles foram para lá. Às vezes Deus determina algumas coisas para nossas vidas que são difíceis. Mas se Ele determinou, gente, vamos ficar. Se Ele mandou, vamos para lá. Se Ele mandou permanecer, vamos permanecer. E logo que Jesus subiu aos céus, o texto fala, eles voltaram para Jerusalém, eles procuraram um cenáculo, né, um lugar de reunião, e durante aqueles 10 dias eles perseveraram, unânimes em oração. Senhor, nós vamos ficar aqui. E tinha um propósito para ser em Jerusalém. É que a derramar do Espírito Santo foi no dia de Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50. Pentacampeão, né? No Brasil, pentacampeão? 5. Penta é 5, é grego, né? Pentecoste, 50. 50 dias após a Páscoa, Deus deu a lei no Sinai. Deus revelou. Moisés subiu no Monte Sinai e recebeu a lei. 50 dias após a ressurreição de Jesus, né, a vitória sobre a morte, o Senhor derramou o Espírito Santo sobre toda a carne. Todos podem ter a presença de Deus, só precisam confessar Jesus como Senhor. E eu fico pensando, o que Deus tem determinado para nós, e muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer. Às vezes Deus determina, fica, persevera, luta um pouco mais. E a gente, não aguento. Quantas vezes não acontece com a gente? Ou Deus fala assim, não, vai lá. Senhor, mas lá é difícil, mas é lá que eu quero você. Porque lá tem propósito. É lá que vai ser feito a obra. Porque é assim que Deus faz, Ele é Senhor, Ele determina, a gente obedece. Às vezes a gente quer tomar uma outra direção, e está aqui alguém que já tomou na vida algumas direções que não eram a que Deus queria, e nunca acaba bem, sempre acaba ruim. Você fala, meu Deus, por quê? Porque você quis, você sabia o que tinha que fazer, sabia a direção que tomar, mas você buscou o atalho, que você achava que era bom, mas viu que não deu certo, né? Não dá certo. E lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, haveria prosélitos, judeus de todas as partes do mundo, de todos os idiomas do mundo conhecido. E foi o maior evangelismo. Pedro, na intrepidez do Espírito, falou, opa, ninguém está bêbado aqui não, é cumprimento da promessa. Porque eles ouviam falar
na língua, não era um dom de língua celestial, dom de língua, inglês, latim, português, todas as línguas conhecidas estavam sendo faladas pelos apóstolos. Eu estou ouvindo no meu idioma materno. O que esses caipiras, eles não têm esse conhecimento. Gente, é o agir de Deus. Eles ouviram as maravilhas de Deus na sua própria língua. A minha irmã sempre fala que nós só entendemos algumas coisas na vida quando é falado na nossa língua, né? E ela falou assim, me ensinaram sempre que o dia que eu começar a sonhar em inglês, é porque o inglês entrou na minha vida e você começa... Eu acho interessante esse negócio da língua. E Jesus, ele desceu e ele falou na língua do povo. Ele não falou, ele falou na língua do povo, né? O nome dele, Jesus, é grego, para todos os povos. Ele se fez inteligível, ele desceu e nos ensinou na língua que nós deveríamos aprender, que é a nossa língua. E o estar ali, o determinar-lhes para estar ali, era para isso, para que fosse feito o maior de todos os evangelismos que a igreja já fez. 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Às vezes Deus determina algumas coisas, porque Ele tem alguma coisa para fazer através da nossa vida. E nós às vezes não entendemos isso. Mas se nós perseverarmos, unânimes em oração, nós vamos compreender no tempo de Deus. Amém? A terceira lição que eu aprendo aqui, é que nos últimos dias de Jesus, e no seu primeiro dia, novamente no trono, Ele declarou-lhes que o conhecimento de algumas coisas pertence só a Deus. Verso 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A gente é ávido para saber do futuro. É por isso que faz tanto sucesso pessoas que adivinham, lê a mão, lê o futuro, né? Quanta gente gasta dinheiro e vai atrás disso, eu quero saber. E até dentro de igreja, tem uma profeta lá que ela revela com quem você vai casar, onde você vai trabalhar, se você vai se formar, se você vai ter dente de ouro. A gente encontra de tudo. Gente, a coisa da vida que pertence a Deus. O futuro pertence a... Mas o futuro é feito com o que nós escolhemos no presente. E eles estavam assim preocupados com o negócio. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? O Senhor vai pôr os romanos para fora? O Senhor venceu a morte? Não vos compete saber datas ou tempos que estão reservados exclusivamente para a autoridade do Pai. Gente, vivamos o hoje. O amanhã pertence ao Senhor. Tem muita gente querendo adivinhar a volta de Cristo. Tem um pastor famoso aí que está marcando a data da volta de Cristo. Gente, isso pertence a Deus. Nós podemos saber o tempo. A volta de Cristo parece que está próxima, como foi falado na ministração. Mas esse próximo pode se prolongar mais 10 anos ou menos 10 anos, não sei. Nós temos que estar vigilantes, vigiando e atentos. Mas o dia, a hora, não, eu posso calcular, porque tem... Gente, isso pertence a Deus. Paulo diz sobre isso em 1 Tessalonicenses 5, verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva. Vocês já sabem, estão careca de saber isso, né? Pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ele vem na hora que a gente menos espera. Ladrão marca o compromisso, vou assaltar a sua casa, por favor, não esteja lá. Quer dizer, a hora que você menos espera. Então, o que é nosso papel? Esteja atento. Como se hoje fosse o último dia, fosse a última hora, o último minuto nosso. E Jesus vai voltar. Às vezes nós perdemos tempo em querer saber coisas que competem a Deus. Sabe quando Deus restaurou o reino de Israel? Logo após a Segunda Guerra, 1945, 46, é isso, né? 48, que houve a promulgação na ONU do Estado de Israel. Até o brasileiro Oswaldo Aranha participou, foi o voto decisivo, né? Depois de quase 2000 anos, foi restaurada a nação de Israel. Chegou o tempo. Você acha que o judeu não lembra disso? E fala, puxa, chegou, a hora chegou. Tempo pertence a Deus. Nós temos que viver o hoje para Ele e esperar nele.
e estarmos preparados para que, como se hoje fosse o último dia do Senhor. Eu preciso estar assim, você precisa estar assim. Vou fazer amanhã, faça hoje o que Deus tem pedido para você fazer. A quarta lição que eu aprendo aqui é que nos seus últimos dias e no seu primeiro dia lá na glória, como novamente ao lado de Deus Pai, Ele explicitou-lhes que todo o poder, toda a capacitação viria dos céus com o Espírito Santo. Gente, quando eu olho isso aqui, eu penso assim, nós não temos nada. Nós só somos vasos de barro. Deus pode usar através da nossa capacidade, do nosso conhecimento, mas se o Espírito Santo não estiver usando-nos, é palavra vã. Porque é Ele que toca o coração, é Ele que move os céus e a terra, é Ele que abre portas. E aqui no verso 8, Jesus reafirma aquilo que também nos evangelhos estão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O poder que Deus nos dá, a capacitação, é para testemunharmos que Deus se fez homem e veio aqui morrer em nosso lugar e quebrou a maldição do pecado. A Ele toda a glória, todo o louvor. Às vezes, que legal, você teve a vitória. Deus nos dá, temos algumas vitórias, mas é através dEle, porque a glória pertence a Ele. Sem mim nada podeis fazer. E aqui ainda em João capítulo 20, 21, ele fala assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ele soprou, como assim, estou adiantando já. Soprou sobre todos eles o Espírito. E depois o Espírito desceu sobre eles. Não somos nós, somos chamados para soprar o Espírito sobre os outros. Jesus soprou o Espírito sobre eles. E às vezes a gente acha que é a nossa capacidade, é o nosso conhecimento, é a nossa formação. Isso tudo é utilizado. Mas quem capacita é Deus. Quem nos dá graça é Deus. Você já viu como Deus às vezes exalta pessoas que têm muito menos capacidade do que a gente? E coloca em lugares que a gente falou, puxa vida, como que Deus usa? É porque isso Deus usa. Deus usa, Ele quer nos usar, usou homens iletrados. Quando eles começaram a pregar ali, ou falar em outras línguas, a primeira coisa que eles falaram, gente, esses galileus, eles não têm capacidade de aprender esses idiomas. Não tem mesmo. Mas o Espírito se derramou sobre nós, os capacitou, para falarmos das maravilhas dele na língua que você pode entender. Poderia falar tudo em aramaico, em latim, em grego, mas Deus distribuiu a cada um na língua de todos que estavam ali. Maravilhas de Deus. Gente, Deus marcou a vida daqueles homens, deixou aqueles últimos 40 dias para uma revisão de tudo o que eles haviam aprendido. Esteve com eles, comeu com eles, andou com eles, conversou com eles. E depois de tudo preparado, aproximando-se o tempo da sua partida, ele falou assim, agora é a minha hora, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. Por que ele precisou ir para o Espírito Santo? É o primeiro homem que morreu, ressuscitou e sobe aos céus com o corpo glorificado. É a quebra da maldição. Não há mais limite para estarmos perto de Deus. Ele venceu a morte e ele quebrou aquilo que nos separava de Deus. Hoje ele está nos céus. Jesus subiu o corpo e foi glorificado. Esses são os mistérios de Deus. E para esse lugar é que ele veio nos chamar. Mas eu temo em pensar que só vão para lá aqueles que perseveram em andar com ele aqui, que desejam andar com ele aqui, que observam o que ele faz, que fala, que segue os seus princípios, que crucificam a sua carne, que morrem a cada dia para que Cristo viva. É para isso que nós fomos chamados. Eu não sei se você já tem o Espírito Santo. Eu não sei se ele já se derramou sobre você. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ter esse revestimento. Muitas experiências, muitas formas diferentes. Eu sempre pensei que abriria uma janela do céu e que uma luz brilharia e que eu, como tantos outros testemunhos, mas não aconteceu nada disso comigo. Foi totalmente diferente. Mas eu convidei o Espírito Santo para habitar na minha vida. E eu sei que a minha vida tem sido mudada dia após dia, desde desse dia.
E embora não tenha acontecido como eu vi tantos, ou como eu pensava, eu fiz esse convite: Senhor, habita em mim. A minha vida está sob nova direção. O Senhor é Senhor da minha vida. Que Deus abençoe. E que os nossos dias sejam vividos como esses últimos dias aqui dos apóstolos, com Cristo no meio da gente e ensinando a gente. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos orar. Ah, Deus, convidamos, ó Deus, a andar conosco através do Espírito Santo, a habitar no meio de nós, nas nossas decisões, no nosso caminhar. Ah, Deus, perdoa-nos, nós somos tão falhos, Senhor. Nós somos tão fracos. Somos, ó Deus, tão propícios, ó Deus, a desistir da caminhada. Dá-nos, ó Deus, essa perseverança que os apóstolos tiveram de, ó Deus, ir para o pior lugar daqueles dias para eles. Mas eles perseveraram em seguir o que o Senhor ordenou e vivenciaram o maior de todos os evangelismos. Ó Deus, onde 3.000 se converteram e foram batizados. Que o Senhor, ó Deus, faça maravilhas no meio de nós. Que o Senhor faça, Senhor Deus, coisas tremendas em nossas vidas. Que a cada dia, Senhor, Tu possas ser entronizados em muitos corações neste lugar. Nós te pedimos e oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você ainda não orou, pedindo para que o Espírito Santo habite em você, faça morada em sua vida, eu gostaria que você orasse comigo essa oração, mesmo aí no seu lugar. Talvez nunca ninguém te disse isso, mas nós precisamos convidar o Espírito Santo de Deus a fazer morada dentro de nós. Ora comigo, no seu silêncio mesmo, não precisa levantar a mão, não precisa vir aqui, só ore dizendo: Senhor, eu não quero que ninguém, nada mais do que o Senhor habite em mim. Diga assim: Pai querido, eu te peço, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo habite em minha vida e tome todo o espaço do meu ser. Que toda a minha vida seja dirigida e conduzida pelo Teu Espírito. Faze da minha vida o que o Senhor quiser. Assim eu oro e confesso a Ti como meu Senhor e Salvador, como Deus da minha vida. Oro em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor com o ministério de louvor.